Olá pessoal, tudo bem? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Estou passando aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé para o seu coração, para fortalecer a sua vida com Deus. E hoje, queridos, eu quero falar sobre o orar sem cessar. Sim, você sabia dos benefícios da oração? Não? Olha, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo, aconselhando os tessalonicenses, disse: orai sem cessar. Por que Paulo mandou os tessalonicenses orar sem cessar? Paulo, obviamente, falou isso por conta dos benefícios que uma vida de oração traz para aquele que a pratica. Se nós formos olhar, por exemplo, algumas passagens bíblicas que falam sobre oração, nós vamos lembrar aqui do nosso próprio Senhor Jesus orando. E Jesus, por muitas vezes, sim, antes de tomar uma decisão, Jesus orou. Eu me lembro quando Jesus foi escolher os 12, ele passou a noite inteira em oração. Ao descer do monte, ele escolheu os 12. Eu me lembro também quando Jesus ele foi ser levado para o Getsemane. Aliás, quando ele foi ser traído, na noite da sua traição, Jesus sabia de tudo o que ele ia passar, mas ainda assim ele estava lá orando, mesmo sabendo que aquela oração não ia mudar o que tinha que acontecer, não ia reverter o que tinha que ser, mas ele orou tão somente para poder suportar aquelas dores que ele ia ter que passar. E o próprio Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, que a oração ela é o momento mais precioso da vida do crente, porque ela é como um momento de intimidade com Deus. Ele diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, Jesus mostra para nós alguns benefícios da oração. E a oração é algo tão extraordinário, é algo tão tremendo, queridos, que quando os discípulos viram Jesus orando, e eu imagino que Jesus orando deveria realmente ser uma cena indescritível. Os discípulos olham para Jesus e veem Jesus orando, se aproximam e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Por que os discípulos queriam aprender a orar? Ensina-nos a orar, Senhor, como João também ensinou os seus discípulos. Os discípulos almejaram, desejaram querer orar, não como os rabinos judeus, ficar em pé numa sinagoga, simplesmente soltando palavras de forma hipócrita e vazia para mostrar às pessoas que oraram bem. Mas os discípulos, ao verem Jesus orar, eles viam algo diferente. Eles viam comunhão, eles viam intimidade, eles viam profundidade nas suas palavras, eles viam que Jesus falava com o Pai como quem realmente fala com alguém que está diante de si. Eles viam que era um contato real, um contato legítimo, um contato literal, embora um ser físico como Jesus naquela hora, com um ser espiritual que os olhos não podiam ver, mas um relacionamento tão real como qualquer outro relacionamento. E era isso que a igreja queria, era isso que os discípulos queriam. Por isso, quando você vai ler o início dos livros de Atos, você vai ver a igreja já nascendo em oração. Você vai ver os discípulos orando. E depois dos dias de Pentecostes, ainda assim, a igreja insiste em continuar se reunindo para orar. Porque essa sempre foi uma prática da igreja, exatamente por conta dos seus benefícios. E como foi dito aqui nessa palavra, a oração nem sempre ela muda situações. Nem sempre ela resolve problema, nem sempre ela opera grandes milagres. Sim, mesmo muitas vezes fazendo isso, como temos o exemplo dos profetas e dos próprios apóstolos e do próprio Senhor. Mas a oração também, ela nos ajuda a passar pelos desertos e os momentos difíceis da vida que Deus quer que passemos. Ela nos ajuda a levar a nossa cruz, ela nos dá força a subir o Calvário e sermos, por assim dizer, crucificados, e mesmo assim suportar, porque a oração, ela nos ajuda a ter a comunhão com Deus e, consequentemente, nos dá força
para enfrentar qualquer luta, tendo a certeza que esse Deus vivo e poderoso está conosco em cada instante, não nos deixa, por mais que o momento seja feliz ou triste, de abundância ou de escassez, de saúde ou de doença, de riquezas ou de pobreza, não importa. A oração, quem vive uma vida contínua de oração, ele sabe muito bem que Deus está com ele e sabe muito bem que em cada deserto, em cada vale, em cada caverna, o Senhor está com ele. Então, por isso eu quero te convidar agora, querido, nesse momento, a fazermos uma breve oração. Só que antes de fazer essa oração breve e rápida, eu quero dizer a você que se você achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo. Eu particularmente creio que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Se você compartilhar, você vai estar sendo um tipo de missionário virtual, levando uma palavra fiel e verdadeira a vidas que estão precisando, e de repente pessoas vão se levantar, vão se erguer, vão renovar suas forças e vão até se arrepender dos seus pecados, se converter ao ouvir essa palavra, e você vai ser o principal instrumento de Deus para fazer essa mensagem chegar àqueles que ela precisam chegar. E você que não é inscrito ainda no canal, se desejar, se inscreva, e nós estaremos juntos sempre na oração e em palavras como essas para a glória do Senhor. Então, convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a orar comigo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de ministrar uma palavra, Senhor, onde fala do dever que nós temos de orar sempre. Mas não é apenas um dever cansativo, exaustivo ou vazio, mas é um dever prazeroso, Senhor. Porque a oração, Senhor, dentre os poucos exemplos de benefícios que eu dei para nós, ela traz milhares de benefícios que são impossíveis de listar. E infelizmente, Senhor, uma das coisas que o teu povo tem feito muito pouco é orar, buscar a tua face. Mas graças ao Senhor por este canal, que tem todos os dias, oferece a oportunidade de levar às pessoas uma palavra de fé, de ânimo e um breve momento de oração, para que assim nós possamos nos estimular à vida de oração. E sem falar também, Senhor, da direção graciosa que o Senhor nos deu, de pedir os irmãos para deixar os pedidos de oração nos comentários abaixo, de orar pelos pedidos que estão lá e de também receber oração pelos irmãos que vão pedir oração, porque assim nós teremos uma igreja orando assiduamente todos os dias. E aqui eu quero te apresentar a todos, ó Pai, todos os nomes que estão sendo colocados, seja no chat ao vivo, seja nos comentários gravados, não importa. Peço, Senhor, que os visite, que os abençoe e traga para a vida de todos, ó Pai, o renovo, o fortalecimento, o avivamento, o despertamento que todos necessitamos, todos precisamos. Em nome de Jesus, ó Pai, renova-nos, enche-nos da Tua glória, o Teu poder, o Teu Espírito. Abate o inimigo, os adversários, e que a boa e poderosa mão do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos guia, nos conduz, porque o Senhor é o nosso Deus. Então, Senhor, ensina-nos a orar e ajuda-nos a orar de modo que tenhamos comunhão com o Senhor. Faze-nos participantes dos gloriosos benefícios de uma vida de oração. Em nome de Jesus Cristo. Visita os doentes, os enfermos, acometidos, e que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre todos, hoje e sempre. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa, de fato, continuar orando, buscando a face do Senhor e ter a certeza absoluta dos benefícios gloriosos que uma vida de oração vai trazer para você e para a sua família. Fica na paz. Um grande abraço.